um assunto muito fundamental é que leis de conservação. Eu vou explicar sobre leis de conservação na forma... Em outras palavras, o que vamos falar hoje, ideia... Além de provas vão ter um pouco complicados, mas ideia é simples e muito fundamental para ter física teórica inteira, em princípio. A ideia é a seguinte, que qualquer simetria do sistema, na verdade não só qualquer simetria, mas simetria com um parâmetro real, tem relação com alguma lei de conservação. Então, nós vamos provar o teorema que se tem uma simetria com parâmetro real, você pode achar, na verdade vai ter fórmula explícita para uma grandeza que está conservada pelo equações de movimento, como se fosse momento angular, etc. E na verdade aparentemente que tem ao contrário, que principalmente todas as leis de conservação, ou vamos falar quase, difícil generalizar assim, mas principalmente todas as leis de conservação que estão conhecidas no física estão ligadas a alguma simetria. Então, o conceito de lei de conservação e simetria você pode colocar na sua lembrança como se fosse uma coisa idêntica. Tá? Então, vamos olhar em detalhes o que é isso. Então, vamos assumir que temos um vetor de coordenados generalizados. E sabemos que nosso sistema está determinado pelo princípio de mínimo ação, que a ação tem mínimo onde para alguma função de Lagrange que pode depender do tempo, coordenados e velocidades. Agora, vetor Q é geralmente vetor descoordenados, então tem componentes. Além de ter coordenados, em muitos casos o Q não é ponto de espaço real, mas em mais geral ponto de uma variedade. Eu não vou dar a definição do que é variedade riemanniana, mas vamos melhor ver alguns exemplos. Tá? Por exemplo, para o pêndulo, o Q estava só ângulo, tá? E como que ângulo ele está o ponto no círculo, tá? Então que φ está definido, φ só tem o valor de φ
que depende do... quando você adiciona 2π para ângulo, você recebe o mesmo ângulo. Tá? Então, agora o vetor Q está um ponto no círculo. E isso é variedade. Ou outro exemplo que pode ser um pouco mais complicado. Vamos assumir que o pêndulo está suspenso algum outro círculo, então ele pode andar ao longo de círculo com coordenada psi e tem rotação com coordenada φ, tá? 2 coordenados. Tá? E claro que então o vetor Q de coordenados generalizados vai ter 2 componentes, 2 ângulos. Cada ângulo e a variedade onde está o nosso vetor, cada ângulo é um ponto de círculo. Então, é produto de 2 círculos que se chama o toro. Então, geralmente, o vetor Q é vetor de componente real. Localmente, ele tem componente real, mas geralmente ele está numa variedade. Superfície. Você pode entender que a variedade é uma superfície de alguma topologia que pode ser diferente do espaço euclidiano. Pode ser círculo, toro ou alguma coisa a mais. Agora, o que é simetria? Para entender, simetria é o fato que o sistema não muda quando você... Tá. Esse é 1 plus esse é 1. Ah, é. Tá. Obrigado. Então você faz alguma mudança no sistema e ela não... mas a equação de momento não muda. Isso principalmente o que é simetria. Tá? Simetria, então você, por exemplo, faz alguma rotação por um ângulo e o sistema não muda. Vamos formalizar essa questão na forma seguinte. É com... Então, simetria. Vamos, então, o nosso vetor tem coordenadas numa variedade M. Vamos pegar uma função vamos colocar melhor de M para M, tá? Que chama diffeomorfismo, português com F. O que isso significa é, em vez de coordenadas Q no nossa variedade, você vai considerar outros coordenados na mesma variedade e eles são relacionados por alguma função. Diffeomorfismo significa que essa função suave e invertível. Então, simplesmente, vamos dar um exemplo. O que é suave e invertível é o seguinte. Por exemplo, para o pêndulo, em vez de coordenada φ, pode
considerar coordenada que o ângulo mais uma constante. E vai ter outra coordenada no mesmo variedade. Os dois, então, os dois filinha vai ter pontos no círculo. Para ver aqui que isso vai dar pela dinâmica do sistema, temos que ver como se muda, além de coordenadas, como mudam velocidades. Tá? Velocidades mudam na forma bem simples, então precisamos derivada pelo tempo. Derivada pelo tempo está considerada como temos que derivar h pelo q e multiplicar pelo q ponto. Tá? Essa fórmula que vocês sabem para uma variável, na verdade, quando o q é vetor, o que isso significa, na verdade, é um pouco para abrir, se q é um vetor de coordenadas local. Nesse caso, o q e linha ponto vai ter nesse caso, e q linha i igual h e q1 qn. Então, transformação de n coordenadas para coordenadas com linha. E nesse caso, então, o q e linha ponto vai ter soma pelo todos os derivados. Então, g igual a 1 até n, dhi pelo dqg ponto. Então, a questão de velocidade está mais ou menos claro. Então, quando temos mudando coordenadas, também podemos ver como mudam velocidades, qual temos relação dentro de velocidades para coordenadas originais, de coordenadas originais para coordenados novos. E para ficar um pouco mais, para dar tudo na forma um pouco mais compacta, vamos chamar tudo isso H estrela. Então, melhor. Ponto. Vamos dar em forma de coordenadas, né? Então, para vetor completo, Q ponto, que igual Q, Q1 ponto, Qn ponto. Você pode escrever esse produto na forma de produto de matriz. D H1 D com 1 H2 1 D com 2 assim, hein? Aqui, linha. Todo mundo sabe essa parte do álgebra linear. Então, dá para ver que
essa fórmula é simplesmente a forma vetorial daquela equação. E vamos chamar tudo essa matriz H estrela. Então vamos escrever daquela forma, H estrela com ponto. Ok, agora podemos definir o que é simetria. Definição. Então, o nosso sistema está determinado pelo Lagrangiano. Então, a Lagrangiana é a parte mais importante. Então, e também sabemos que quando nós mudamos coordenadas, o Lagrangiano em novos coordenados é a mesma, só que tem que, em vez de que e que ponto, você tem que colocar a função em termos de novos coordenados. Então, L' T, que linha ponto, a nova Lagrangiana está igual de L, T, H, Q, H estrela, Q ponto. Tá? Desculpa. Perdão? Acho que eu tinha que ter tudo ao contrário, não? Não, mas pode ser assim. Então, o L', vamos colocar assim, L' T, Q' ponto, deve ser igual a L em coordenados antigos, onde Q e Q' estão relacionados pelos esses dois essas duas relações, tá? E o H, o diffeomorfismo H, ou mudança de coordenadas H, é simetria. Se os dois como se colocar melhor? Se ele vou ver como eu chamei. Então, o H é simetria se a Lagrangiana não muda com mudança de coordenadas. Só se L' T, Q' ponto, está igual de Lagrangiano antigo. Tá. Tá. Não, com linha. Com linha. Vamos, o que quer dizer? Quando você muda coordenadas, geralmente também muda a função L. Tá? Então, se você consegue mudar coordenadas, que a função L novo vai ter a mesma forma, exatamente como funciona L, então a dependência vai ser exatamente a mesma, isso vai ter simetria. Melhor, vamos ver um exemplo para entender tudo isso. Tem que ter exemplo.
Não é muito claro ainda, né? Deve ser. Na forma formal, primeiro, imagina que você muda coordenados. Em vez de ângulos, você considera outros coordenados. Por exemplo, o coordenata euclidiana. Quando você muda coordenados, o função ele muda. Então, linha vai ter a dependência do coordenados vai ter um pouco diferente. Tá? Não um pouco, mas é outra função. Agora, se essa nova função tem dependência de que linha ponto, está exatamente do que dependência de L, do coordenados deles, isso vai dar a simetria. Vamos ver o exemplo seguinte. Vamos considerar um movimento de uma massa M, que em cima de terra que tem estrutura periódica. Tá? Estrutura periódica com período x0. A forma de lagrangiana desse sistema vai ter m dividido por 2 mv quadrado pelo 2 menos o x, e como se colocar a forma campo gravitacional, vai ter m b quadrado pelo 2 menos m g h x, onde x é exatamente a altura dessa curva. Agora, dá para ver que a simetria desse sistema é estrutura periódica. Tá? Então, vamos, em vez de x, considerar x mais algum número inteiro pelo x0. Tá? Podemos mudar, praticamente nós podemos fazer um deslocamento do sistema pelo número íntegro de períodos, vamos ter o mesmo sistema. E vamos ver o que acontece com ele. Com ele... Não. Tá. Temos que ver o que acontece com velocidade, mas claro que x ponto linha igual x ponto. Então, velocidade não muda. Então, quando nós vamos escrever L linha, em termos de, agora, x linha e x linha ponto, vai dar o mesmo termo para energia cinética, menos m, g, h, e agora, em vez de x, temos que colocar x' menos kx0. Essa é a nova lagrangiana. E dá para ver que exatamente quando pela escolha dessa constante, como h é função periódica, aqui linha, como h é função periódica, vamos ter o lagrangiana em termos de novos coordenados exatamente como ela estava antes. Então, ela está exatamente como foi ele, mas em coordenados novos. Tá?
Então, a diferença dentro de dois fórmulas, além de eles estão muito parecidos, mas a diferença é importante. Primeira fórmula é só definição. Essa é a definição da nova função. E o segundo é condição pelo L'. Então, L' tem que ter a mesma forma como L, a mesma dependência como L do coordenadas dela. Então, quando temos E claro, se depois de transformação, depois de mudança de coordenadas, L e L' tem a mesma forma, exatamente a mesma dependência de coordenadas, a equação de movimentos estão também mesmos. Tá? E essa é a ideia de simetria. Então, você muda coordenadas, mas a equação de movimento está totalmente igual em termos de novos coordenadas como eles foram em termos de coordenadas antigos. Agora, vamos chegar na simetria, que está importante para a lei de conservação. Se eu coloco aqui, dá para ver? Ou melhor? Para a lei de conservação, é importante não só qualquer simetria, mas simetria que tem um parâmetro real. Então, para a simetria, nós temos que, para ter uma coisa conservada, temos que ter um grupo uniparamétrico de simetrias. O grupo uniparamétrico, é claro que vai ter H. Então, nós sabemos que a simetria está determinada pelo diffeomorfismo, pela uma mudança de coordenadas, e uniparamétrico significa que tem um parâmetro. Vamos colocar ele aqui em cima, S. Tá? Esse é o parâmetro do grupo. Essa é uma outra variável dessa função, mas vamos colocar ela aqui para separar o parâmetro do coordenados. Então, esse é ou é um número real, ou pode ser número real, o ângulo, o número no círculo. Tanto faz. Agora, o HS se chama grupo uniparamétrico, essa transformação forma um grupo que tem primeiro claro que tem uma propriedade seguinte, que H, vamos colocar S1 pelo HS2 deve ser igual a HS1 mais S2. Essa é a condição para o grupo uniparamétrico. Com mais detalhes, isso significa que se você determina os novos coordenados como uma combinação, primeiro, de uma simetria e depois de outra. Claro que se você faz primeiro mudança de coordenadas, você pode fazer depois segunda, vai receber uma terceira mudança de coordenadas. Tá? Então, e se você muda coordenadas uma vez, depois muda de novo, você pode determinar uma mudança de coordenadas de combinação de dois.
E essa mudança tem que ser exatamente aquela que tem parâmetro S1 mais S2. Acho que um exemplo está necessário para entender isso. E HS é simetria, tem que ser simetria para todos esses. Se esses todos os componentes são satisfeitos, temos grupo uniparamétrico de simetrias. Vamos olhar em algum exemplo. Sem exemplos, essa parte não é muito claro. Primeiro que esse exemplo, dá para ver que esse exemplo não está determinado o grupo uniparamétrico, porque o único parâmetro que podemos colocar naquela simetria é um número inteiro. Então, essa simetria tem ela tem parâmetro, mas esse parâmetro é um número inteiro. Para qualquer k aqui, temos uma simetria, mas, além disso, ela satisfaz aqueles... Vamos escrever essa parte. Para esse exemplo, não foi muito bom usar H aqui, não? H grande. Para esse exemplo, nossa simetria tinha forma x' igual hx igual x menos mais kx0. Então, você pode colocar k como se fosse um parâmetro. Tá? E dá para ver que se você faz mais uma transformação daquele mesmo tipo, então, com M, uma combinação de dois, então x dois linhas, vai ter HM, x' que está igual a HM HKX, e abrindo essa expressão, vamos ver que chegamos no mudança de coordenadas com parâmetro k mais m. Então, já temos um grupo de simetrias aqui, só que o parâmetro é inteiro. Então, para ter lei de conservação, precisamos o caso quando o parâmetro está real. E o variante quando o parâmetro está real, nesse caso, é quando o movimento de partícula do corpo está em cima de um plano.
se em vez daquele função que está periódico vai ter um plano, em vez de Km podemos considerar qualquer número real. Está. Pode ver, né? Bom, então vamos chegar no Então determinamos a simetria. Então simetria, em palavras, é uma mudança de coordenadas que não muda lagrangiana. Se você muda coordenadas, não muda lagrangiana, essa é simetria. Por que essa simetria? Porque quando não muda a forma de lagrangiano, não mudam equações de movimento. Então, olhando no sistema de um coordenados outros, você está vendo a mesma coisa, tá? Em termos de equação de movimento. Agora, como sabemos o que é simetria, vamos ver o que é lei de conservação. Outra definição. Então, uma função C, que depende do tempo, de todos os coordenados, de tempo e de todos os três coordenadas, é dita em português, constante de movimento. Ou, em outras palavras, ela está conservada se ela C de, ou melhor, C S T que é ponto igual constante para toda trajetória física aqui. Então, se para toda trajetória física, para toda solução de equação de movimento, essa função não muda, ela é constante de movimento. Na forma mais formal matemática, podemos colocar o seguinte: C é constante, C derivado pelo tempo, de função C, T, que é ponto T, igual a zero. Tá? E isso significa, se abrir derivados, vai ter que dc dt mais dc dq, que é ponto, mais dc dq, que é dois pontos, que é ponto aqui, igual a zero. Tá? Isso é condição para C, função C de ser uma constante de movimento. Bom, e essa relação, ou essa, se chama lei de conservação, que alguma coisa conserva, está conservado. Agora chegamos no teorema, finalmente. Que se chama de teorema de Noether. Esse M. Noether foi
talvez uma mulher matemática mais conhecida que já existia, e o teorema de Newton é uma das teoremas que mais usada no física teórica, na verdade, um dos teoremas matemáticos bem fundamental. O teorema está bem simples. Ela fala que para cada grupo uniparamétrico de simetrias, tá? Existe o constante de movimento, que é dada pela fórmula... Eu já não lembro de cabeça bem, não. Temos uma lei de conservação com o constante de movimento seguinte: C igual dL de que é ponto dH esse de esse igual a zero. Tá. O que está escrito aqui em versão para quando você tem vetor de coordenados, essa é uma forma compacta para dizer que C igual a soma de derivados pelo cada componente. Tá? Então, o teorema fala o seguinte: se você tem uma simetria do sistema, dada pelo aquele grupo uniparamétrico, você, pela uma fórmula explícita, pode achar uma lei de conservação. Então, quando você está vendo que tem simetria uniparamétrica com um parâmetro real, você imediatamente pode achar a lei de conservação na forma explícita. E nós vamos ver que, principalmente, todas as leis de conservação no mecânica são daquela forma. Vamos provar esse teorema. Então, demonstração. Geralmente não tem diferença vamos pegar um caso mais simples, quando Q só tem uma coordenada. Quando tem várias coordenadas, a prova está quase a mesma, só que tem que manter a soma. Então, vamos ter uma forma mais simples. E a prova está curta, mas não está tão trivial. Então, o que temos que provar é que derivada de C pelo tempo ao longo de uma trajetória é zero. Tá? Então, C não muda ao longo de trajetória. Com uma coordenada só, vamos usar aquela expressão. Então, D de C, ou D de C de T, temos que, como é produto, vamos colocar na forma explícita. Eu não vou manter o fato que esse no final temos que colocar zero. Mas vamos, só para
diminuir o número de diminuir o espaço, mas vamos lembrar que esse no final tem que ser colocado zero. Então, derivada pelo tempo, tem que pegar primeiro de primeiro o termo, depois de segunda, então vai ter d dt dl dq ponto pelo bhs ds mais ponto pelo Agora lembra que essa parte pode ser determinada pela equação de Lagrange. Então, a equação de Lagrange, que tem forma d dt dl dq ponto menos dl dq igual a zero. Então, essa vai ter dl dq, simplesmente. E no segundo termo, vamos trocar a ordem de derivados. Podemos primeiro pegar a derivada pelo ex, depois pelo tempo. A ordem de derivados sempre pode ser trocado, então vai ter dt. Agora, o segundo passo só lembrar que derivada de hs pelo tempo já foi denotada pelo... Bom, vamos o seguinte. Agora lembra que colinha estava HS estava mudança de coordenadas. Então podemos colocar aqui d colinha ds. E aqui vai ter a segunda aqui com linha ponto. Tivemos essa denotação antes. Vai ter... Acho que eu esqueci aqui o termo, desculpa. Então vai ter dl, ponto. Então, essa parte é exatamente d com ponto linha ds. E o segundo o próximo passo é
para ver que de ver que essa parte é a mesma coisa que de esse, de ele. Esse passo talvez é mais importante. Vou ver se eu fiz alguma coisa aí. Não, eu não fiz nada. Como ver aquele passo? Se você pega a derivada pelo esse, tem que pegar a derivada de ele. T não depende do esse. Essa função depende do esse, então deve ser de ele d colinha pelo ds. Mas como esse foi zero, colinha acho que isso foi. Isso não falamos antes. Não, então. Aqui foi usado que H esse de Q igual Q para esse igual a zero. Esse dá para ver. Esse, na verdade, esquecemos de colocar aqui. Talvez difícil para ver esse passo agora, né? E, na verdade, essa prova aqui só curta, mas precisa bastante intenção naquela parte da análise, como derivar função complexa, quando uma função depende de outra, de terceira, etc. Então, o que temos é para ver isso, vamos abrir essa derivada. Então, o Q' e Q' ponto, eles são funções de esse, porque achados pela mudança de coordenadas. T não depende do esse. Então, o derivada vai ter dl d colinha pelo d colinha desse mais dl d colinha ponto d com ponto linha ds e tudo para ponto S0. E a única diferença de 2 é que quando você coloca S igual a 0, com linha e com ponto viram a mesma coisa. Tá? Então, por isso, linha pode ser tirada daqui e daqui, e nesses termos, linha você não pode tirar porque você faz derivada pelo S. Tá? Eu acredito que difícil para entender, mas com algumas práticas, olhando algumas vezes, dá para chegar naquele ponto. Agora, o parte final é que se H é simetria, tá? Se H é simetria, ele não muda
quando você muda coordenados. Então, essa é a mesma coisa de coordenados sem linha. Por causa de simetria. Mas ele, em coordenados iniciais, eles não dependem mais do esse. Então, 0. E acabou. Então, esse teorema é bem simples quando você entende ela, mas antes de chegar para entender um pouco, pode quebrar a cabeça um pouco. Mas, de qualquer jeito, é uma sequência de passos onde você usa, em um momento você usa a equação de Lagrange, e em outro momento você usa a definição de novos coordenados, até chegar no momento quando você usa o fato que H é simetria. Então não muda lagrangiana. E no final aparece que tudo é 0. E vamos fazer um respirado, né? Tudo automático. E também do associatividade. Sim. Tem também surge do associatividade do grupo aéreo. Esse então, essa palavra é difícil mesmo. A gente se enrola. A vida inteira tem problema. Mas, tudo bem. Então, o grupo está completo. Né? O grupo está tudo. É um grupo mesmo. Não, porque eu já vi coisa que, tipo assim, semigrupo em EDP, você não... Pode ser pode ser, mas aqui é sempre um grupo, é um semigrupo. E o fato que esse R e esse 1 é só porque eu topologicamente não tem outras escolhas. Sim, porque toda variedade de dimensão 1 é um S1 ou é o intervalo de R. Exatamente. Só acho que isso é isso mesmo, que eu tava dúvida. A condição de H0 em que? Esse de grupos. Esse é necessário para ter grupo. Mas agora, por que funciona para também a derivada? Para quê? Para a derivada.
Esse aqui você quer dizer, né? Olha... Porque para que seja H0 de Q'. Esse vamos... É para abrir, é melhor abrir assim. Se você coloca... então, ele agora é a função desse tipo, né? Então, ele... de Q' de ele de Q ponto. É simplesmente derivado pelas coordenadas. Mas depois você tem que colocar S igual a zero. E S igual a zero, que significa que você coloca Q' igual a H0Q. Então, a linha você pode tirar. Sim, tá bom. Para aqui e aqui. Aqui não. Não, aqui não. Mas do que eu não vejo é como passar de derivada a derivada. Eu sei que esta é ótima pela propriedade do grupo. Propriedade do grupo. Na derivada também é imediata. Aqui, questão que aqui não tem derivado, não tem nada, você não mexe nada com esse. Então, o que eu deveria fazer é derivar H respeito a T, né? Espera. Entendi o que você quer dizer. Na verdade, eu talvez pulei um passo. Esse que eu estava com medo que eu pulo alguma coisa e vai ser difícil para entender. Aqui, dele de quê, tá? Dele de quê? Então, onde ele é a função assim. Agora, ele de que linha? É mesmo ele. Mas ele, para fazer de que linha, você tem que expressar que em termos de que linha. Vai ter, agora, acredito, H menos 1. Menos 1 em termo inverso, tá? Q e alguma coisa também inverso para... Vai ter, na verdade, H estrela inverso pelo... H estrela inverso Q ponto. E colinha aqui. E você tem que derivar tudo, tá? E depois colocar S igual a zero. Mas como esse não entra, você pode colocar esse desde o início e depois fazer a derivação. E se você coloca esse desde o início, esse vai ser colinha colinha e linha você pode também tirar porque é a mesma coisa. Não é tão claro, né? Você é um pouco tenta fazer o cálculo. Se você não consegue, vamos... na verdade, o jeito bom para fazer... Acho que outra vez eu tinha um rapaz com a mesma pergunta. É problema que eu coloco... É problema mais de notação. De notação. Se você coloca... Depende mais ou menos que para eu passar de Q' a Q', quando é zero, de alguma maneira isso se comporta como unidade. Unidade. Principalmente a questão que como você tem que colocar esse zero, então para esses termos, esse pode, como você não faz derivado nenhum pelo esse pode ser colocado de ser zero desde o início. E quando esse é zero, esses dois linhas sem linha é a mesma coisa. Então, por isso, você pode trocar linha pelo variável sem linha. E aqui você faz derivada e depois coloca esse. Fazer derivada e colocar esse, eles já não comutam. Você não pode colocar esse zero depois fazer derivada, claro. Mas aqui você pode fazer no qualquer
Essa é coisa comum, né? Bom, vamos respirar um pouco, que vai ter um pouco coisa um pouco mais complicada ainda, mas para respirar vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo é o momento linear. Conservação de momento linear. Já sabemos que para ter conservação é necessário para escolher simetria. Então, a simetria que corresponde de momento linear é simetria que se chama homogênea. Em português, vou ter uma palavra certa. Cadê? Homogeneidade. De espaço. Homogeneidade de espaço significa que essa é aquela parte da estrutura galileana quando você pode fazer deslocamento de quadros diferentes. Então, independente do aonde você coloca o seu quadro de referência, o sistema vai ter simétrica pela essa transformação. Tá. Então, começamos a falar que vamos ver um exemplo do lei de conservação, e o primeiro exemplo vai ser ligado na homogeneidade de espaço, e que vai dar momento linear. Então, se temos algumas partículas ou pontos materiais no nosso sistema, com coordenadas xa, xb, etc., sabemos que simetria, homogeneidade ou simetria a respeito de deslocamento é simetria pelo simplesmente pela deslocação de quadro de referência. Você pode colocar quadro de referência em algum outro lugar, nada muda. Tudo é simétrico. Então, isso vai ter H, isso determina HA, essa função determina HB, e para derivadas, como x0 é constante, para velocidades não muda nada, né? Então, x estrela é unidade. Então, sabemos que não é muito bom vamos assumir, na verdade, vamos
como tinha um espaço tridimensional, vamos ver o... Mesmo simplificar. Vamos considerar uma coordenada só. Então, aquele coordenada significa que você pode mudar, deslocar seu quadro de referência pelo x0 ao longo de eixo x. Então, assim, x0 vira o parâmetro. Então, x0 é o seu parâmetro. Essa homogeneidade de espaço foi uma simetria fundamental da mecânica clássica. Então, não podemos provar que é simetria. Já sabemos que é simetria pela definição. Ela que define a simetria de espaço com um sistema de pontos materiais isolados. Agora, podemos achar a lei de conservação que corresponde deles diretamente. Tá. Então, P, nesse caso, essa função conservada se chama P. E ela está determinada pela aquela equação. Então, soma de pelo todos os pontos dl dx então G vai ter igual a ABCD, vou deixar este ponto, pelo DHX0, DX0. Agora, cada HGX0 derivada pelo x0 vai dar 1. Então, essa vai ter 1. Ponto. Ou se abrir a soma, vai ter soma daqueles derivados pelo xa ponto, xb ponto, xc ponto, etc. Cada termo podemos chamar PA, PB o seguinte. Então, temos que P, que é soma de PA, PB, de P's para cada partícula, está conservando. E o P se chama momento total do sistema. E PA, PB é momento linear de ponto material, ou do cada corpo. Então, estamos vendo que o momento do sistema, que está determinado pela essa fórmula, está sempre conservado para o sistema. Para chegar na expressão que vocês
lembra muito bem da escola, você pode simplesmente pegar Lagrangiano na forma energia cinética mais energia menos energia potencial, e derivada de PA vai ter derivada de L de x a ponto igual a m x a ponto. Isso vai dar o momento linear de partícula A, o que é massa pela velocidade. E o momento linear ao longo de coordenada x de todo o sistema é a soma de todos. E o momento linear de todo o sistema tem que ser conservado. Agora, essa regra de conservação de momento linear total do sistema, ela está válida quando nós temos assimetria de sistema ou de homogeneidade ao longo de eixo x. Para sistema de partículas no espaço isolado, temos essa simetria ao longo de todos os três coordenados. Então, temos conservação de três componentes de vetor de momento. Em princípio, você pode considerar sistemas que não são no espaço, mas em algum sentido eles foram colocados no espaço com fronteira. E, por exemplo, se você coloca o seu sistema de partículas dentro de um cilindro, por exemplo, com paredes duros, já não tem homogeneidade ao longo de duas direções, só tem homogeneidade ao longo de eixo de cilindro. Então, diretamente, já dá para ver que o Px vai ter conservado, porque tem simetria, tem de homogeneidade ao longo de eixo, mas não, como não tem essas simetrias direções perpendiculares, o P e Py e Pz não vai ter conservados. Aqueles conclusões rápidas você pode sobre a conservação de momento linear, você pode dar imediatamente olhando pela simetria do sistema. Como você sabe que a simetria está ligada no homogeneidade do sistema ao longo de algum eixo, já vendo que tem essa simetria, você fala, ok, tem simetria ao longo de deslocamento ao longo de x, então o momento total está conservado. Não tem aquela simetria ao longo de y, z, não vai ter simetria. Professor, aqui no caso, então, se você, qualquer transformação que você fizer que tenha derivada de segunda ordem nula, vai manter a simetria, né? Pode não? Qualquer transformação de coordenada que você fizer, então, que tenha derivada de segunda ordem nula, vai manter a simetria do espaço. De segunda... No caso da lei de Newton, né? Aqui? Essa é uma transformação que você fez de deslocamento. Deslocamento. Certo? No caso, a lei de conservação seria você derivar um momento. Essa deslocação vai conservar o L em caso de... na verdade, o que tem que ter para
para ter homogeneidade, U deve ser dependendo só no distâncias de 2. Tá? Só naquele caso, o L vai ter simétrico. Tá? E quando tem U depende daquela forma do XA e XB, tem conservação de P. Isso que foi a pergunta? Foi exatamente isso que eu estava perguntando, era porque a dinâmica clássica, ela quebra essa, quando você coloca uma segunda lei de Newton, você quebra isso aí. Quando você coloca? Porque existem momentos que não necessariamente se conservam, se tiver força. Se tiver força, a força normalmente, se força potencial, ela entra como, por exemplo, como UXA. Então, ela quebra simetria imediatamente. Se ela quebra simetria, quebra também conservação. Então, essa pelo sinal é importante. Simetria, você tem que ter simetria não lagrangiana. Tá? Então, se você tem força, até a força está a mesma em qualquer ponto, ela está dando energia potencial que não é já simétrico. Então, o que tem que ser simétrico pelo deslocamento é lagrangiana. Tá? E se a força é constante, vai ter força multiplicada pelo XA. Então, tá claro, não? Isso aqui está... Vamos seguir à frente. Claro que aquele lei de conservação de momento, se você tem energia potencial naquela forma, você pode mostrar diretamente achando derivada de P pelo tempo, usando equações de movimento. Mas o que eu quero fazer... Esse é o caminho um pouco mais típico, mas o que é importante é para entender que a origem daquela conservação é simetria. Tá? Segunda simetria, que se chama que vai dar conservação de momento angular. E essa simetria está ligada na isotropia de espaço. Em outras palavras, simetria em respeito de rotação. Vamos olhar pela rotação em respeito de x, de rotação em respeito de eixo z. Então, pelo ângulo φ. Sabemos que o sistema de partículas também não vai depender que essa é a simetria do sistema isolado. Ok. A relação de novos coordenados com antigos tem que ser feito assim. Só que
Vamos escrever, depois ver se o sinal está certo. Sim, Y, esse ponto aqui. Menos ou aqui ou lá. Depende do se você está dividindo no sentido horário. Dependendo de... Eu sempre tenho problema com isso, mas de qualquer jeito, se é errado, vamos contar fim no outro lado. Não tem diferença. Tá? Vocês que podem olhar esse ponto. Com qual esse sinal está certo. E essa relação temos para coordenadas de cada partícula. Né? Então vamos colocar aqui A. Então essa vai ter HXA, HYA. E o parâmetro nosso é φ. Essa é a mudança de coordenadas, o nosso diffeomorfismo do espaço. E se o sistema tem simetria pela rotação, como, por exemplo, simetria de sistema isolado de pontos materiais com sistema isolado, então vai ter lei de conservação. E essa função que está conservada está chamada o momento angular em respeito de eixo Z. Está pegado normalmente como esse C do teorema de Noether com sinal oposto. Vamos ver uma fórmula. Então, essa soma de D. Eu vou escrever primeiro uma fórmula geral. Estava assim. Essa teorema, a fórmula do teorema com menos, né? E agora vamos colocar tudo dentro. Essa soma pelo todos os coordenados. Então, temos soma pelo partículas, A, B, C, D, e tem soma pelo coordenados que é X ou Y. Então, pelo partículas, vamos deixar aqui no soma, e pelo X ou Y, vamos colocar na forma explícita. XA ponto DH X Φ mais com menos, né? Agora vamos lembrar que o primeiro termo se chama momento linear.
em respeito de eixo x e o segundo termo, o momento ao longo de eixo y. Então, isso vai ser igual a menos soma por todas as partículas P xa de φ Lembra que temos que colocar φ y0, né, pelo teorema de Newton no final. Então, igual agora temos que pegar a derivada pelo φ de primeiro e de segundo expressão. Então vai ter P xa e colocando φ 0, seno vira 0, cosseno vira 1. Então, vai ter mais π xa ya. Aqui menos p ya xa. Então, vamos colocar P menos em cima, lá dentro. Vai ser xa, PYA menos YA. E agora, você pode ver que esse produto, se colocar xa e YA no vetor, vai ter produto vetorial de 2. Tá? Assim menos assim. Tá passando, não? Entendi o antepenúltimo com o penúltimo. Você colocou tipo sendo evidência, né? Do passo da primeira linha para a segunda, você colocou tipo cosseno em evidência. Φ igual 0. Φ igual 0. Porque lembra no teorema de Newton, S você coloca 0. Então Φ igual a 0. Você tem que
chegar no o elemento de unidade do grupo. Então, fez por 0, por isso cosseno 1 seno 0. Então, temos que momento angular de todo o sistema, que é soma de momentos angulares de cada partícula, está conservado ao longo de... Pergunta. O sinal negativo nesse produto vetorial? Sinal? Negativo? Na hora de fazer o produto, ficaria positivo. Ou então eu estou errado? Esse sinal ou sinal? Esse sinal. Esse sinal é sinal esse produto vetorial. Você lembra que ele tem menos? Tá. Não, eu achei que esse produto era produto entre dois vetores. Não era... Não, esse é vetorial. Você tem essa notação está certa, né? Por quê? Porque pode ser que notação não está. Eu achei que era outra coisa. Na forma mais geral, essa foi só ao longo de um eixo, o momento angular, o vetor de momento angular inteiro pode ser, então, determinado pelo produto escalar de soma pelo todos os partículas, claro. De coordenadas, de vetor de coordenadas de partículas pelo vetor de momento linear. O sinal está certo, não? Cadê? De novo, já dá para entender quando você está vendo o sistema, quando ele conserva o momento, quando não conserva o momento. Ele conserva o momento quando tem simetria do sistema em respeito de rotação ao longo daquele eixo. Se tem simetria, momento angular do sistema inteiro conserva. Se não tem simetria, não conserva. Então, de novo, você considerar partículas dentro de um cilindro, ele vai conservar momento angular ao longo de eixo e não vai conservar momentos ao longo de outros eixos. Em princípio, um dos jeitos para que principalmente no física estatística, pessoas usam é colocar sistema no box. Você vai escutar aqui, vamos colocar sistema no box. Para que isso? É para matar todas as leis de conservação. Porque assim você mata lei de conservação em respeito de deslocamento, porque cubo já não tem essa simetria, e cubo também não tem simetria de rotação. Então, todas leis de conservação de momento angular, você desliga assim. Por isso, principalmente essa ideia para colocar tudo no cubo que as pessoas gostam no física estatística. Essa parte de... Será que eu tenho tempo para fazer? Não. Tem mais lei de conservação, é conservação de energia. E ele está ligado no simetria pelo mudança pelo deslocamento ao longo de tempo, tá? Tem mais uma simetria. E essa simetria claramente não está dentro de teorema de Noether ainda, então vamos ver no próximo aula como incorporar as simetrias que tem
além de mudança de coordenadas, também mudança de tempo. Então, a mudança de tempo, se você faz simetria que também tem mudança de tempo, ainda dá para determinar leis de conservação. E esse talvez vai ter uma parte mais complicada tecnicamente do curso. Depois vamos chegar no coisas mais simples, no conclusões. E hoje já não dá, então para a próxima vez.